Boa tarde, meu nome é Matheus Keller e eu vou apresentar para vocês um pouco do meu trabalho aqui no Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Maria, particularmente no Laboratório Computacional de Nanomateriais. Então, pode parecer estranho, mas essa substância, a água, né, é dos materiais, é um dos materiais mais fascinantes que eu já tive a oportunidade de pesquisar, particularmente. É uma substância abundante no nosso planeta. A gente está acostumado a ter muita água à nossa disposição, principalmente porque a gente vive num país tropical, certo? Mas isso também não é a realidade da grande maioria das pessoas no mundo, né? Além disso, a água apresenta algumas propriedades que a gente chamaria de diferentes do que outros materiais apresentam. Em geral, a gente chama essas propriedades de propriedades anômalas da água. Até hoje, a gente conhece no mínimo 72 anomalias, né? São 72 anomalias conhecidas da água. E como eu vou mostrar para vocês, muitas dessas anomalias estão relacionadas, então, à estrutura da molécula de água. Primeiramente, se a gente olhar para a molécula de água, a gente vai perceber um átomo de oxigênio muito mais eletronegativo do que os dois átomos de hidrogênio. Isso faz com que a nuvem eletrônica dessa molécula seja totalmente concentrada, né, no átomo de oxigênio, o que leva a um momento de dipolo. Então a água acaba tendo essa alta polaridade, né? Sendo uma substância polar. Então aí a gente começa a perceber que talvez a gente tenha algumas consequências lá para a interação com outras substâncias, sejam elas polares ou não, né? E além disso, a característica polar da água faz com que, né, devido a esse ordenamento eletrônico da molécula de água, a gente tenha a possibilidade de perceber na água algumas coisas extremamente características dessa substância. Uma delas é a capacidade da água de realizar o que a gente chama de ligações de hidrogênio. Nessas ligações a gente tem dois átomos de oxigênio, né, como eu falei para vocês, extremamente eletronegativos, que são conectados, são ligados, né, através de uma ponte de hidrogênio. Então a gente tem um átomo de hidrogênio funcionando aí como uma ligação entre essas duas moléculas de água. Isso, de novo, né, para o caso da gente ter mais moléculas de água, vai fazer com que essas moléculas se ordenem num certo padrão. Em média, então, a gente vai ter essas ligações de hidrogênio. Se a gente olhar, né, para uma substância bulk da água, a gente vai ter essas ligações de hidrogênio separando a água em pequenos clusters. A gente pode chamar, por exemplo, esse cluster que eu mostro para vocês de um tetraedro, né? Essa é uma geometria bem comum em líquidos, em água líquida, né? E ela vai ter uma consequência para a estrutura da água e principalmente para propriedades termodinâmicas da água, como densidade, difusão, viscosidade. Se a gente pensar, por exemplo, no volume ocupado por um conjunto de moléculas de água, a gente pode pensar, por exemplo, nesses dois estados que eu estou mostrando para vocês aqui. O primeiro estado, da esquerda, é regido não por ligações de hidrogênio, mas simplesmente por uma ligação um pouco mais curta entre esses tetraedros que eu mostrei para vocês anteriormente. Isso quer dizer que essas moléculas de água vão ocupar um espaço um pouco menor no espaço, né? Na minha direita, então, eu tenho esses dois tetraedros, né, esses dois conjuntos de moléculas de água, agora interagindo por ligações de hidrogênio. Isso quer dizer que eles vão estar um pouco mais espaçados, né? Se eles estiverem um pouco mais espaçados, obviamente eles vão ocupar um espaço maior, de modo que o volume dessa porção de água vai ser maior. E isso vai ter consequências determinantes no mundo macroscópico. Uma das anomalias mais conhecidas da água, por exemplo, a anomalia na densidade, é justamente consequência desse ordenamento da água regido pelas ligações de hidrogênio. Então, a gente tem ali um mínimo do volume a 4 graus Celsius da água, que se você pensar em qualquer outra substância, né, quando a gente esfria essa substância, o que acontece é que o volume reduz, né? Só que a gente não espera que em algum ponto isso pare de acontecer. Em geral, as coisas vão ficando cada vez mais sólidas até que o volume seja o mínimo possível ocupado.
No caso da água, isso não é verdade. Então, existe um ponto em que, a partir do momento que a gente começa a esfriar, a água começa a expandir. Esse ponto é justamente 4 graus Celsius. Isso quer dizer que há uma troca de ligações ali. Então, a água estava até aquele ponto, né, até 4 graus Celsius, se ordenando aleatoriamente, e em 4 graus Celsius é como se ligasse, então, um novo estado, né, em que esses clusters vão se ligar por ligações de hidrogênio. Isso, como eu falei para vocês, vai fazer com que a água se expanda, né, ela ocupe um volume maior. Se ela ocupa um volume maior, então a gente vai ter uma densidade maior também, né? De forma que a gente vai ter um máximo na densidade quando a gente está esfriando de 4 graus Celsius até 0 graus Celsius. Isso tem consequências para diversos sistemas biológicos, né? Uma outra anomalia muito interessante da água é quando há baixas temperaturas, ok? A gente comprime essa substância, essa porção de água, e a gente percebe que, ao contrário de todos os outros líquidos, a gente percebe que a água passa a se movimentar mais rápido. Então, a baixa temperatura, existe um ponto, né, a baixa temperatura, em que, conforme eu aumento a pressão sobre o sistema, aumento a difusão. É também uma anomalia conhecida na difusão da água, de modo que, normalmente, se tu imaginar um líquido ou qualquer substância comprimida, né, ou fortemente comprimida, quanto menos espaço disponível para o deslocamento das partículas dentro dessa substância, mais lentamente vai ser o deslocamento, né? Mais lento vai ser o deslocamento das partículas. Mas no caso da água, não. No caso da água, devido justamente a essa disputa de graus de liberdade, de ligações de hidrogênio com a quebra de ligações de hidrogênio, então existe essa dança de estar ou não ligado por uma ligação de hidrogênio. Devido a isso, a água ela acaba se movimentando mais rápido conforme aumenta a pressão. Então aumenta a difusão, aumenta a mobilidade da água, mesmo aumentando a pressão. Ok? Então essas são algumas das propriedades anômalas da água. E é óbvio que se a água, no seu estado bulk, já apresenta tantas anomalias, tu imagina então essa substância extremamente especial, a água, em contato com outras superfícies. Porque nas interfaces, a gente sabe de física do estado sólido, de teoria da matéria condensada, que a maior parte da física interessante está na interface. Então, é na interface que vão acontecer coisas não esperadas normalmente, né? No caso da água não é diferente. Então, quando a gente coloca a água em contato com outras superfícies, a gente tem propriedades não esperadas e até mesmo muito úteis, né, para o nosso dia a dia. Mas, claro, para definir uma interação entre moléculas de água e uma superfície, a gente tem que também definir qual é a afinidade da molécula de água com a superfície. Então, uma possibilidade é a gente separar superfícies entre superfícies que atraem a água, né, ou são, digamos assim, favoráveis à ligação com a água, né? Essas superfícies a gente chama de hidrofílicas, né? E as superfícies que repelem a água, que não são tão favoráveis assim a ligações com as moléculas de água, que a gente chama então de superfícies hidrofóbicas. Para ter um critério para separar essas superfícies, a gente então adota um ângulo de contato entre as moléculas de água e a superfície. A gente mede então esse ângulo de contato através justamente desse ângulo interno aqui com a molécula de água. Então, se esse ângulo interno for maior do que 90 graus, isso quer dizer que a superfície é hidrofóbica, ou seja, eu tenho uma certa repulsão, né, da superfície com essas moléculas de água claramente visualizada nessa imagem aqui, por exemplo. Do contrário, se eu tiver então um ângulo de contato aqui interno, de novo, né, fazendo essa linha, medindo esse ângulo interno menor do que 90 graus, aí sim eu vou ter uma superfície que a gente chama de superfície hidrofílica. Isso é muito importante porque separar esses tipos de superfície faz com que a gente tenha então a possibilidade de entender melhor a dinâmica da água e as propriedades da água em contato então com diferentes interfaces, né?
Uma das aplicações mais úteis, e dentre as muitas aplicações de superfícies hidrofóbicas, né, estão então as superfícies autolimpantes. Percebam que se a superfície for hidrofóbica, isso quer dizer que a água não vai ter tempo de evaporar naquela superfície, ela vai se deslocar pela superfície, né? Se eu projetar, por exemplo, uma parede ou qualquer tipo de superfície que venha a repelir a água, isso quer dizer que a água vai ser repelida, mas a água, de novo, é uma substância polar, então ela acaba interagindo com toda e qualquer sujeira que tenha nessa superfície, geralmente carregadas, né? As sujeiras apresentam diferenças iônicas aí, né, que levam a uma diferença de carga, tornando então essas substâncias polares também, muito por isso elas acabam grudando em paredes, né? E a água, ao passar por essas substâncias iônicas, ela acaba levando junto, né? Ela acaba atraindo por serem duas substâncias polares. Isso é de certa forma muito viável, né? Quando tu tem grandes porções de superfície que tu quer manter limpo, tu não precisa ficar toda hora lavando, né? Enfim, um dos casos mais emblemáticos do nosso estado aqui, na verdade, os dois estádios, né, do nosso estado possuem superfícies altamente limpantes, né? Então, autolimpantes, elas são hidrofóbicas, né? Eu escolhi mostrar aqui só a mais bonita, né? Mas as duas arenas, então, possuem telhado autolimpante, né? Com propriedades hidrofóbicas. Só para mostrar para vocês, então, um pouco de como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, né? Além disso, né, brincar com hidrofobicidade e hidrofilicidade, que são propriedades das superfícies, trazem novos desafios e novas descobertas, né? A gente, por exemplo, tem esse trabalho aqui muito interessante, publicado numa revista de alto impacto internacional, né? Onde os autores mostram que se a gente intercalar superfícies hidrofóbicas e hidrofílicas, ou seja, aumentar o grau de hidrofobicidade de uma superfície, se vocês lembrarem ali dos ângulos de contato, basicamente o que a gente está brincando aqui é com as variações nos ângulos de contato, né, fazendo com que fique cada vez mais hidrofílico. Na verdade, essa superfície está cada vez atraindo mais moléculas de água. A gente provoca então uma aceleração nessa gota de água que está sobre essa superfície. Essa superfície da qual eu estou me referindo aqui, o artigo trata, é uma superfície muito conhecida de físico-química, que é o grafeno, né? Então, o grafeno é um material razoavelmente novo, mas que apresenta propriedades muito interessantes, principalmente propriedades eletrônicas, propriedades de condução, propriedades de, por exemplo, polaridade com a água, né? Na verdade, o grafeno ele é apolar, então, no fim, ele é uma substância naturalmente hidrofóbica, porém tu pode funcionalizar essa superfície e tornar ela cada vez mais hidrofílica, né? Mas brincando com essa hidrofobicidade, os autores desse artigo conseguiram, por exemplo, acelerar essa gota de água a uma velocidade tão ou maior do que, por exemplo, um carro de Fórmula 1 ou mesmo uma Cheetah, né, que a gente pode encontrar na natureza. Na verdade, a velocidade final nem é o mais interessante, né? O mais interessante é aquele número ali, que é o tempo que leva para acelerar essa gota de água até 250 km por hora, que é nada, né? São 20 nanosegundos ali, né? 20 nanosegundos para acelerar essa molécula, essa gota de água até 250 km por hora. Isso é uma aceleração impressionante, muito maior do que a aceleração vista, por exemplo, nos carros de Fórmula 1 ou em qualquer animal da natureza, né? Então, só isso já dá uma noção para a gente do que a gente está falando, né? Dessas propriedades anômalas, propriedades diferentes mesmo, propriedades super interessantes que aparecem quando a gente coloca então a água em contato com nanomateriais. E são assim muitas propriedades que eu poderia passar aqui muito tempo citando, né? E elas todas provêm basicamente do fato de eu estar interagindo com uma substância polar, que é a água, com diferentes superfícies, que podem ser tanto polares quanto apolares, né? Esse potencial de interação, né, entre esses dois entes, né, água e superfície, vai ser regido então basicamente pela distribuição de cargas, sejam elas permanentes ou variáveis no tempo, né? Então,
Na verdade, a gente tem aí momentos de dipolo interagindo que vão tornar a superfície ou hidrofóbica, no caso de não ter um aumento de dipolo na superfície, ou hidrofílica, no caso da superfície polar, né? Então, essa é basicamente a grande diferença entre os dois tipos de superfície. E uma coisa interessante que aparece quando a gente começa a brincar com nanomateriais e água, como eu comentei para vocês, é a capacidade de conduzir água, né? Isso vai ter uma consequência muito grande, por exemplo, quando eu começar a pensar em membranas para limpeza de água, né? Então, por exemplo, esse artigo aqui de 2006 já mostrava, né, que se a gente imergir materiais conhecidos como nanotubos de carbono, que são materiais também altamente hidrofóbicos, né? Na verdade, se tu pegar o nanotubo de carbono nada mais é do que um grafeno, que é uma folha de carbono enrolada, né? Então, dependendo de como tu enrola esse grafeno, tu vai ter diferentes nanotubos de carbono. Mas nesse caso aqui, os autores encontraram fluxos altíssimos de água dentro de nanotubos que deveriam ser hidrofóbicos. Perceba a dicotomia, né? Tu tem um material que a princípio repele a água, mas que mesmo assim, quando tu imerge esse material num ambiente com água, tu consegue medir fluxos altíssimos de água. Então, tem um certo comportamento estranho aí que deve ser regido por algum fenômeno físico, certo? Então, cabe a gente tentar entender esse fenômeno para até poder utilizar, né, essas propriedades interessantes. Então, basicamente, se a gente pensar em nanotubos de carbono, né, pensando já em membranas mesmo, né, a gente pode, por exemplo, pensar em distribuir eles uniformemente numa membrana, pode ser uma base polimérica ou alguma coisa do tipo, né? Para que a gente tenha então esses pequenos nanoporos por onde a água possa passar. O que a gente quer, por exemplo, né, no caso de um recipiente com água salina, é conseguir retirar, por exemplo, o sal desse recipiente e do outro lado passar só água. Então, nanotubos de carbono eles acabam sendo pequenos o suficiente para a gente pensar nisso, né? Já que sais e substâncias orgânicas em geral são maiores, né, do que moléculas de água. Então, a gente teria uma membrana perfeita para passagem única, exclusivamente de água, deixando para trás, né, todo esse soluto, né? Então, a gente pode pensar nessa espécie de membrana polimérica, aí, né? Ou seja, ela feita do que for com nanotubos de carbono, né? Sendo que a gente quer justamente que passe só água, né? Isso, questões geométricas vão aí trabalhar fortemente, né? No fim, a gente vai perceber que o transporte de água por membranas é regido basicamente por questões geométricas, né? Mais do que eletrônicas e distribuições de carga. O que faz esse alto fluxo de água aparecer se a gente pensar, por exemplo, aqui numa seção com nanotubos de carbono cortado, por exemplo, né, na sua direção axial, né, a gente vai perceber que a gente, dependendo dessa interação do nanotubo com a água, a gente vai ter diferentes perfis de velocidade da água. Então, aqueles perfis iniciais à nossa esquerda, eles são perfis mais comuns na natureza, né? Onde a gente tem, por exemplo, superfícies hidrofílicas que vão, de certa forma, fazer com que a fricção da água com a parede seja tal que a velocidade na parede seja igual a zero, né? Enfim, é igual a zero. Mas, quando a gente avança para superfícies mais hidrofóbicas, que é o caso lá da direita, né? Na figura E, a gente tem que começa a partir da figura C ali, né, conforme a gente vai tornando a superfície cada vez mais hidrofóbica, a água começa a apresentar uma certa velocidade na superfície. E essa velocidade vai aumentando até que chega um ponto que ela é tão grande ou até maior do que a velocidade das moléculas no centro. Isso quer dizer que agora a água ela é atraída pela parede para dentro do tubo, num efeito que a gente chama de efeito de capilaridade, que é bem comum também, por exemplo, em plantas, né? Esse efeito de capilaridade ele vai ser primordial para os altos fluxos de água que a gente encontra em nanotubos de carbono. A gente pode, por exemplo, pensar que em nanotubos, essa é uma visão frontal agora de diferentes nanotubos preenchidos com água. A gente pode pensar que a água, então, ela não ocupa todo o interior do nanotubo. Na verdade, né, a gente tem a água distribuída no centro do nanotubo
com uma região de depressão da densidade da água, onde a densidade é zero. Isso vem justamente do fato de que a superfície é hidrofóbica, a superfície do nanotubo não atrai, na verdade repele as moléculas de água para o centro, né? E são as moléculas no centro do nanotubo que acabam performando essa alta velocidade. Isso vai conceder características interessantes, né, para esse sistema composto pela água e por nanotubos, né? Perceba que eu estou falando por enquanto só de nanotubos hidrofóbicos, mas a gente tem uma gama de outros materiais que a gente pode montar nanotubos. Então, se eu pensar agora em misturar, né, nanotubos hidrofílicos, nanotubos hidrofóbicos ou materiais que estão aí no meio do caminho, a gente tem comportamentos que vão depender dessa interação com a superfície, né? Então, isso já dá uma ideia do que a gente pode utilizar esse sistema em aplicações tecnológicas, como, por exemplo, nessas membranas para limpeza de água, né? Não só existe essa região de depressão da densidade da água, ou seja, a água é afastada, como a água apresenta diferentes fases dependendo do confinamento. Então, se eu pensar no nanotubo de carbono, de novo, eu vou ter, por exemplo, até 3 fases coexistindo dentro do nanotubo de carbono à temperatura ambiente, né? Esse trabalho mostra, por exemplo, essa arte mostra uma água congelada na superfície, ou seja, não tem difusão ali, uma água que é um híbrido entre gelo e líquido, né? E a água no centro como no seu estado líquido, né? Então a gente começa a ter diferentes estados da água, a gente começa a ter impactos termodinâmicos da superfície sobre a água confinada. No fim, né, a gente acaba avançando, né? A literatura vem a cada ano tentando dar conta desses fenômenos de transporte da água dentro de superfícies nanométricas, né? Especialmente nanotubos, né? Percebam o quão pequeno é o nanotubo, né? Nanômetros é uma grandeza super difícil da gente ter acesso experimentalmente, né? Então, cada trabalho experimental que aparece relatando, por exemplo, propriedades de velocidade da água, fluxo, difusão, são trabalhos raros e que acabam chamando muita atenção, né? Esse trabalho, por exemplo, de 2018 mostra que existem 2 modos de difusão dentro da água dentro de um nanotubo de carbono, né? Nesse caso double wall aí, né? E esses 2 modos acabam fazendo ou dando indício de que existem sim diferentes movimentos da água ali, diferentes fases, portanto, da água dentro do nanotubo de carbono. Então, ano após ano a gente tem colhido amostras e evidências de que realmente o comportamento da água dentro de nanotubos é totalmente diferente do conhecido para a água que permeia o nosso dia a dia, a água macroscópica, né? Sem essa interface tão evidente sobre o efeito dessa interface sobre as propriedades da água, certo? E, de novo, né, a busca experimental por calcular fluxo, calcular propriedades dinâmicas da água dentro de nanotubos, dentro de superfícies nanométricas, tem levado a cada vez a comunidade experimental a ser cada vez mais criativa, né, no trato com esses experimentos. Esse trabalho, por exemplo, de 2016 na Nature mostra que uma mistura de algum material polimérico que eles dispersam na água, né, para que depois eles possam rastrear quando essa água é ejetada de um nanotubo, né? Então, inclusive, fazendo isso, esses autores conseguiram encontrar uma dependência do fluxo de água com o tamanho do nanotubo. Então, conseguir medir o fluxo é um desafio, né? Trabalhar em nanoescala é um desafio experimental altíssimo. E não só isso, tu conseguir quantificar, conseguir conectar isso com as propriedades da água também acaba sendo um desafio, né? Um outro desafio acaba sendo, mas isso é um desafio mais assim, do ponto de vista humano, né? É o fato, como eu comentei lá no começo, da escassez de água em algumas regiões, né? Por exemplo, algumas regiões desérticas, como o Golfo Pérsico, por exemplo, né? Essa é uma planta de dessalinização em Dubai, onde eles usam gás natural, queimam gás natural, basicamente para poder ter energia para implementar processos de dessalinização. Esses processos funcionam basicamente
através da passagem de água com altas pressões, né, acaba empurrando a água por esses tubos aí, né, que vocês veem na imagem de cima. Esses tubos na imagem de cima são mais ou menos parecidos com o esquema que eu mostro aqui na figura A, que até eu estou ocupando um pouco da tela aqui, mas a ideia é que a água seja circularmente pressionada, né, passando por diferentes camadas de membranas. Então, se a gente desse um zoom nessas membranas, a gente veria que elas são, na verdade, membranas nanométricas, no sentido de que a gente tem nanoporos ali, né? E são inúmeros materiais que hoje em dia são pesquisados para serem utilizados como membranas, né? Em usinas de dessalinização. Mas a verdade é que a gente tem um longo caminho ainda até encontrar um material que seja efetivamente resistente, barato de produzir, que tenha uma distribuição de poros uniforme, né? E que possa efetivamente contribuir para a redução dos custos da produção de água dessalinizada, que ainda é um grande desafio em muitos países do mundo. Só para vocês terem uma ideia, aquele gráfico na figura B mostra a diferença entre a gente usar materiais à base de grafeno, com poros razoavelmente bem distribuídos, com o que a gente tem, né, de usinas de osmose reversa hoje em dia distribuídos no mundo. Então a diferença é enorme, o fluxo de água é muito maior quando a gente trabalha esses materiais nanométricos, e até mesmo a pressão que a gente precisa usar, que é igual a energia despendida, né, para limpar a água, é muito menor também. Uma outra coisa interessante da gente trabalhar com água em superfícies nanométricas, tem um caso, inclusive aqui da nossa universidade, né, Universidade Federal de Santa Maria, em que um grupo do professor Burgo está desenvolvendo, né, um material à base de grafeno, basicamente grafite, onde eles conseguem recolher através simplesmente da umidade do ar cargas elétricas. Então essas cargas acabam gerando uma corrente que pode inclusive acender algumas lâmpadas de LED, como vocês podem ver aqui nessa figura B. Então essa geração de corrente ela é dependente da umidade, então tem uma umidade de limite ali, mas a gente já consegue ligar, né, alguns dispositivos elétricos, né, como lâmpadas LED, nesse sistema super simples, né, que é basicamente depositar grafite sobre papel craft, né, aquele papel de caixa de leite, por exemplo. Então, a ideia é que basicamente, de novo, trabalhar com a questão da polaridade da água e essa movimentação iônica que acontece dentro da água devido justamente a essas propriedades anômalas, né, de capacidade de ligação de hidrogênio, diferenças de carga e, obviamente, agora a interface, né, interferindo, fazendo com que essas interações de interface, água e grafite, por exemplo, levem a um movimento de íons mesmo, né, nessa solução. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui tem um gráfico de deposição de carga para 10% de umidade e 80%. Vocês percebem que a diferença potencial aumenta muito, né? Então tem literalmente cargas depositadas na superfície para esse sistema. E aqui na direita vocês têm então uma imagem de AFM dessas camadas de grafeno, né, que vão formar o grafite, enfim. Então são todas coisas muito úteis para a gente, né, como sociedade. A gente pode pensar, então, esses materiais, tanto hidrofóbicos quanto hidrofílicos, para a produção de energia, para a limpeza da água, ou até mesmo porque é interessante estudar, né, novas propriedades físicas, né, que são abundantes nesse mundo nanoscópico, né, onde a gente tem água em contato com essas superfícies. Mas eu gostaria de ressaltar a careza que é a gente fazer experimentos, e não só isso, muitas vezes a impossibilidade de realizar experimentos em escala nanométrica. Então, grande parte dos resultados que a gente tem obtido nas últimas décadas sobre as propriedades tanto de água quanto de nanomateriais, água sempre nessa escala, né, elas vêm, esses resultados acabam vindo de simulações, né, na maioria das vezes simulações clássicas, né, onde a gente resolve equações simples como equações de Newton,
para descrever então o movimento das partículas, né? Nesse caso o movimento de líquidos como a água, em contato com superfícies nessa escala, uma escala super pequena. Obviamente a gente tem critérios a serem obedecidos, né, para conseguir realizar simulações nessa escala, mas basicamente a ideia é que a gente consegue verificar as acelerações e, portanto, as forças atuando no sistema através de um potencial que vai ser definido, né, pela interação entre os átomos do sistema. Dito isso, né, a partir na verdade, só a aplicação de simulações, por exemplo, de dinâmica molecular já daria um capítulo à parte, né, mas basicamente resolvendo essas equações de movimento no tempo, a gente vai conseguir calcular propriedades de interesse, como, por exemplo, a própria difusão da água, a mobilidade da água, né, as velocidades da água nessas superfícies e propriedades até mais complicadas, como viscosidade, pressão ou outras propriedades, fatores de estrutura e propriedades de interesse, ok? Então, a gente tem feito simulações que basicamente emulam esse sistema onde a gente tem nanotubos de carbono ou nanotubos de qualquer material, desde que a gente saiba inicialmente então o potencial de interação entre a água e esse material, a gente consegue descrever a dinâmica então dessas moléculas de água confinadas nesses sistemas nanométricos de nanotubos de carbono. Aqui a gente tem trabalho já mostrando que nessa escala a gente tem até quebras de relações conhecidas da física, como a relação de Stokes-Einstein, que diz que, como é esperado, né, para outros líquidos, conforme tu aumenta a viscosidade, ou seja, tu aumenta a fricção no sistema, né, ou a resposta a essa fricção, tu também diminui a mobilidade, né? Obviamente, se o líquido é mais viscoso, ele é menos difuso, ele difunde menos. Mas em nanoscala, a gente percebe uma quebra dessa simetria para a água. Então, a gente tem um aumento da difusão e da viscosidade ao mesmo tempo, no mesmo sistema. Isso acontece particularmente quando a gente está falando de nanotubos hidrofóbicos, no caso de nanotubos de carbono. Quando a gente tem nanotubos hidrofílicos, isso não é tão evidente. Então, o que mostra aí o efeito da superfície sobre as propriedades da água, né? Aqui a gente tem, por exemplo, gráficos de diferentes difusões que vão depender, né, da superfície. Além disso, se a gente plotar a estrutura da água dentro do nanotubo, a gente vai ver que vai ter variações dependentes tanto da superfície que a gente está analisando, da densidade e até mesmo da temperatura, né? Então, esse complexo mundo nanométrico, onde todas as interações começam a ser muito importantes para a dinâmica da água, começam a fazer efeito e a água apresenta anomalias ainda mais, comportamentos ainda mais estranhos, né, nessa escala. A gente pode pensar em nanotubos que não sejam de carbono. Por exemplo, a gente acabou pesquisando esse material chamado de sulfeto de molibdênio, que é um semicondutor, assim como o grafeno, né, na sua fase 2D, mas que como nanotubo acaba induzindo uma coisa interessante, um comportamento interessante da água, que a gente mostra nesse artigo do ano passado, que tem uma quebra tem uma transição de fase devido unicamente ao tamanho do nanotubo. Então a gente percebe que para outros materiais, como a interação com a água vai ser diferente, a gente vai ter pontos de congelamento e pontos de fusão da água que vão ser diferentes, muito diferentes do bulk. Em geral, a gente percebe que aumentando um pouquinho o diâmetro do nanotubo, a gente passa a ter uma estrutura extremamente organizada que caracteriza gelo, né, uma fase de gelo já, mas conforme a gente aumenta no tubo, a gente desfaz essa fase. Tudo isso à mesma temperatura e à mesma pressão. Isso quer dizer que o único critério de mudança de fase aqui passa a ser o diâmetro do nanotubo. De novo, um critério geométrico, puramente geométrico. É super interessante analisar esses perfis de distribuição da água dentro do nanotubo, porque a gente percebe que para cada tamanho vai ser diferente, né? E para cada sistema, se for de carbono ou de sulfeto de molibdênio, a gente vai ter também uma estruturação diferente. A gente pode pensar em sistemas ainda mais loucos, né? Como, por exemplo, nesse trabalho nosso aqui de 2017, onde a gente tem matrizes. Essas matrizes são matrizes à base de alumínio, e elas são muito comuns, por exemplo, em plantas de celulose. Então, basicamente,
esse tipo de matriz propicia uma interação um pouco diferente entre a água e a superfície, fazendo com que a gente tenha, então, a possibilidade de ter transportes diferentes e até estruturas diferentes de água nesses sistemas confinados. Percebo que a estrutura pode ser diferente, a estrutura assumida pela água, e ela vai depender de outros fatores, como a densidade da água dentro ou até mesmo a temperatura. Mas o mais interessante é que existe um alinhamento das moléculas de água de acordo com a superfície. Então, obviamente, a superfície ela tem oxigênio também, que acaba funcionando como um indutor de dipolo ali dentro desse nanoporo. E as moléculas de água acabam realizando ligações de hidrogênio com a superfície. Então, essa superfície acaba tendo características tanto hidrofóbicas quanto hidrofílicas. Isso faz com que a água se organize de acordo com esse filete hidrofílico dentro do nanotubo. Isso faz com que a gente tenha assim, uma pletora, uma grande quantidade de diferentes estruturações da água ali dentro. Na verdade, essas diferentes estruturações elas são bem comuns quando a gente confina a água em ambientes nanométricos. Eu vou mostrar para vocês agora uma sequência muito bonita de imagens colhidas de simulações computacionais de moléculas de água dentro de nanotubos. Então vocês podem ver que as configurações são das mais variadas e elas dependem única e exclusivamente dessa interação das moléculas de água com a superfície. Então a gente tem aí desde geometrias de fase gelo, H1, 1H ou outras fases de gelo, até mesmo geometrias mais desorganizadas que vão dar vazão a uma fase líquida da água. Isso vai depender somente então da superfície em que essa água está confinada, do meio confinante, certo? E, no fim das contas, se a gente quiser, a gente pode até plotar, como a gente tentou nesse trabalho do ano passado também, uma variação, uma dependência estrutural das moléculas de água, da água, dentro de nanotubos, e essa variação dependendo do tamanho do nanotubo. Aqui a gente tem, então, um gráfico, né, com diferentes temperaturas para diferentes diâmetros, e a gente tem uma espécie de espaço de fase da água ali para diâmetros do nanotubo. Então, variando a temperatura, variando o diâmetro, a gente tem mudanças de fase da água. Isso é importantíssimo, né, tentar entender esses fenômenos termodinâmicos. É muito importante para a gente também pensar em projetar novos materiais ou materiais que a gente queira utilizar, como eu mostrei para vocês anteriormente, tanto para limpeza de água, quanto para geração de energia, quanto para qualquer outra aplicação tecnológica que venha a ser interessante, né? Que envolva basicamente superfícies, interfaces sólidas, líquidas, né? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Esse é o nosso laboratório. A gente está sempre aberto a novos integrantes, a discussões e sugestões. Vocês podem encontrar a página do laboratório. Recentemente a gente mudou de nome, então a gente passou a se chamar Laboratório Computacional de Nanomateriais. Ali a gente tem o professor Piquini, o professor Bayer, o professor Leandro não está aí, e esses são nossos alunos, né, de iniciação científica, mestrado, doutorado. Então são todos muito bem-vindos a conhecer o nosso laboratório, tá bom?